Hoje o Metrópolis entrevista o infectologista Júlio Croda. Ele é pesquisador da Fiocruz e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Croda fala sobre a epidemia de dengue que assola o país e esclarece dúvidas sobre a doença. Bom, doutor, todo ano, na época do verão, é a mesma coisa. Aumentam os casos de dengue. Por que isso acontece? Acontece porque existem condições climáticas favoráveis, né? Calor intenso, chuvas intensas, o que favorece o acúmulo de água e a replicação do mosquito da dengue, que não é só da dengue, mas também da zika, da chikungunya e de outras arboviroses. E como evitar que esse cenário se repita novamente todos os anos? Acredito que só através da incorporação das inovações tecnológicas que a ciência vem desenvolvendo nos últimos anos. A nossa ação de controle vetorial, ela tem uma efetividade bastante limitada, né? Tanto que todos os anos nós temos aumento do número de casos. Em 2023 nós tivemos recorde de casos de dengue, com recorde de óbitos também. Então, mesmo com toda a mobilização da população no controle dos reservatórios do mosquito, nós não conseguimos realmente controlar ou eventualmente eliminar a doença. Então, é importante entender que a ciência, no futuro, né, com a incorporação de vacinas, de novas estratégias de controle vetorial, como o método da Wolbachia, pode contribuir para reduzir a carga dessa doença. A vacinação no Brasil, né, para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos deve começar aí na segunda semana de fevereiro. E eu queria te perguntar se na sua avaliação, tanto esse recorte de faixa etária quanto o tempo que a gente está esperando para começar fazem sentido. Fazem sentido pelo número de doses que está sendo disponibilizada para o Ministério da Saúde, né? A dengue acomete todas as faixas etárias e ela é mais grave nos adolescentes e nos idosos acima de 70 anos. Nos idosos acima de 70 anos, principalmente por conta da comorbidade. Nos adolescentes de 10 a 14 anos, é por conta do risco da segunda infecção. A segunda infecção geralmente é mais grave por dengue, porque o organismo entende que essa infecção está relacionada àquele primeiro sorotipo, a primeira infecção, e produz uma resposta imunológica que não é eficaz. E o vírus continua a se replicar no sistema humano, no corpo, e causando doença mais grave. Então, o recorte da faixa etária se justifica pela necessidade de priorizar um grupo populacional, já que a vacina não está autorizada para pessoas com mais de 60 anos. Outros critérios que o Ministério adotou foi ter a prevalência, né, uma frequência elevada do sorotipo 2 circulando. A vacina ela é mais eficaz para esse sorotipo, e as regiões de saúde que possuem cidades com mais de 100 mil habitantes, porque é onde apresenta a maior carga da doença também. Os idosos, como você bem falou, eles não vão ser contemplados pela vacina porque não tem testes, né, que comprovem eficácia e segurança para eles, mas eles são o grupo que corre o maior risco. Como proteger esses idosos? A gente tem que continuar fazendo o que a gente sempre fez, né? Apesar da dificuldade, né, de reduzir a carga da doença quando a gente fala de saúde coletiva, mas eliminar os focos do mosquito da dengue. A maioria dos focos são intradomiciliares, 75%, requer o empenho de toda a sociedade, a mobilização de toda a sociedade. Essa verificação tem que ser feita semanal. Do ponto de vista individual, esse idoso pode se proteger, eventualmente uma proteção mais individualizada, utilizando repelente que contenha DT, porque tem uma ação mais prolongada de 8, 12 horas, e esse é a recomendação, né? Ter muito cuidado também com o idoso nos sinais de alarme, né? O idoso ele deve ser atendido preferencialmente, identificado se apresenta esses sinais de gravidade para dengue, com um tratamento oportuno, que para dengue é a hidratação. Então, passa por uma prevenção, mas também um atendimento diferenciado e precoce para essa população. Você falou de repelentes. A gente tem uma infinidade de repelentes, receitas caseiras, né?
Tem os comerciais que tem toda a composição indicada, mas a gente procurar ali na internet, a gente acha uma infinidade de receitas caseiras. Essas receitas funcionam? A citronela, a malaleuca? Assim, com pouca eficácia, né? Porque a questão é que você precisa, eventualmente, estar utilizando com uma frequência maior, a cada hora, a cada 2 horas, o que torna impossível uma prevenção mais adequada. Por isso que a gente recomenda, mesmo os repelentes comerciais, existem repelentes que não são de base com DET, e esses que não têm uma concentração tão importante de DET, não têm uma ação tão prolongada. O ideal é um repelente que dure, que garanta a proteção por pelo menos 8 horas, para que você possa utilizá-lo 3 vezes ao dia, por exemplo. Uhum. O Distrito Federal, ele é a unidade da federação hoje com o maior número de casos de dengue, né? E hoje a ministra da Saúde, ela comentou que é um dos locais mais preocupantes. Você pode me explicar por que o Distrito Federal está nesse cenário? Esperado, né, para a região centro-oeste, uma epidemia bastante importante. O Distrito Federal, ele vive esse momento complicado. Importante ressaltar que é muito preocupante, porque se ano passado a gente teve o recorde de número de casos, janeiro de 2024 já superou e muito 2023, o janeiro de 2023. Então, assim, a gente está no início da sazonalidade e a gente já vê no início da epidemia de dengue o Distrito Federal decretando estado de emergência, justamente pelo número excesso de casos de dengue, a necessidade de organizar os serviços de saúde para atender a população, para diminuir a demora nas filas das unidades básicas de saúde. Então, isso é bastante preocupante, porque a tendência é que continue esse aumento de casos, pelo menos até abril. Então, preocupa muito, já em janeiro, ter essa demanda tão elevada por atendimento no Distrito Federal. A epidemia de dengue ele já passou do nível do canal endêmico. Então, já nas primeiras 3 semanas, a gente superou o canal endêmico para o período de janeiro. Então, a gente já vive uma epidemia de dengue e a tendência é só aumentar o número de casos em todo o Brasil. O pico da dengue, geralmente, é entre abril e maio. Então, a gente espera ainda um aumento crescente de casos em diversas regiões do Brasil, e a partir de maio, uma redução importante com a chegada do inverno, diminuição das temperaturas e diminuição das chuvas também. E doutor, para quem está assistindo a gente entender, né, ficar atento aos sinais, como que é a progressão da doença? Os sinais de sintomas da doença é febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, eventualmente manchas avermelhadas na pele. Muito difícil prever quem vai evoluir para dengue grave. Difícil a gente saber, fora da faixa etária, né, que a gente já comentou, quem tem maior risco para essa evolução. O mais importante é que um paciente de dengue seja acompanhado diariamente ou a cada 2 dias para identificar os sinais de alarme, que são sinais que indicam a perda, né, de líquido do vaso para outros espaços do corpo, como o pulmão, o abdômen. A gente chama essa perda de líquido como uma sinal de gravidade, né? Então, é importante que a gente observe, por exemplo, se a pessoa tem vômitos muito importantes, uma dor abdominal muito intensa, dificuldade para respirar, hipotensão, confusão mental. Esses são sinais clínicos dessa perda de líquido do intravascular para o terceiro espaço, mas também existem exames laboratoriais, o hemograma, por exemplo, o hematócrito, que a gente vê uma hemoconcentração, um aumento muito rápido do hematócrito. Indica também essa perda de líquido. A identificação dos sinais de alarme é essencial, porque o tratamento de dengue é hidratação. E quando o paciente chega nesse nível de desidratação, de perda de líquido, só a hidratação na veia endovenosa que vai, de alguma forma, resolver
e evitar o óbito desse paciente. Então, o paciente precisa receber soro nessas tendas de hidratação ou necessariamente precisa estar internado para receber um acompanhamento mais adequado. Então, a dengue é uma doença, né, que no momento que você tem esse aumento brusco de casos, é difícil a gente controlar a epidemia, né, com as medidas preventivas que nós temos, mas a gente pode evitar o óbito. E evitar o óbito significa ter serviços de saúde bem organizados, estruturados para atender a população e acompanhar os pacientes na identificação precoce desses sinais de alarme e tratamento oportuno. E o que é que muda quando a pessoa pega dengue mais de uma vez? A primeira infecção geralmente ocorre durante a infância e a infecção que gera mais risco é a segunda infecção. Teoricamente, a pessoa pode pegar dengue 4 vezes, porque existe 4 sorotipos. E a segunda vez é a mais grave, porque é justamente nessa segunda vez que o organismo ainda não aprendeu que existe diferentes sorotipos, né? Então, ele responde para o primeiro sorotipo, que não é uma resposta adequada. Então, a pessoa tem que ficar muito atenta para esses sinais de alarme que a gente comentou, principalmente durante a segunda infecção por dengue. Isso acontece geralmente nos adolescentes, e é por isso que a vacina está sendo ministrada nesse grupo, nesse momento de 10 a 14 anos. E o que leva a um quadro de dengue hemorrágica? É pegar a segunda vez ou na primeira mesmo, se o quadro evolui mal, a pessoa pode chegar a uma dengue hemorrágica? Bom, a gente caracterizar melhor esse termo, né? Dengue hemorrágica é um termo que a gente usava no passado. Hoje a gente usa dengue com sinais de alarme, que eu comentei, dengue grave. Por quê? A maioria dos pacientes que morrem não tem hemorragias importantes. A dengue pode gerar hemorragias. Então, houve uma reformulação desse termo justamente para que a população e os profissionais de saúde pudessem identificar os sinais de alarme e não, por exemplo, ficar muito preso na identificação de hemorragia, seja leve, seja uma hemorragia grave, né? Lógico que isso pode acontecer. Como eu falei, é importante o monitoramento desses sinais de alarme, identificação precoce. Hemorragia é um sinal de gravidade, mas não apenas hemorragia. Esses outros sinais de perda de líquido do vaso propriamente dito, né? Das veias e das artérias para outros locais do corpo humano, o abdômen, o pulmão, também são sinais de gravidade e, eventualmente, a gente não vai observar nenhum tipo de sangramento. Para finalizar, eu queria te perguntar, a dengue ela é uma doença geralmente que acontece nos países ali próximos aos trópicos, né? E recentemente a gente viu alguns casos nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Países que não tinham histórico de ter um mosquito por lá. O que está levando esse mosquito para lá? Pode ter alguma relação aí com as mudanças climáticas? Com certeza, né? As arboviroses é uma das principais doenças associadas a mudanças climáticas, porque o mosquito da dengue ele expande a sua área territorial, ou seja, a gente não tinha dengue no Rio Grande do Sul. Algumas regiões em São Paulo não tinha dengue, por conta da elevada altitude e baixa temperatura. Então, a gente favorece a replicação do mosquito da dengue em regiões que antes não existiam. Rio Grande do Sul, Uruguai, norte da Argentina, e também, nesse ano especialmente, está associado ao fenômeno do El Niño, que fez com que existisse uma elevação da temperatura, principalmente na América Latina. A gente presenciou isso durante 2023, a gente presenciou um inverno atípico, com mais casos de dengue, com um índice de infestação predial que mede a quantidade do mosquito da dengue numa cidade bastante elevado durante todo o inverno, que não é típico, levando um verão também atípico, com um índice de infestação predial muito elevado para esse início de janeiro, o que faz a gente prever uma temporada de dengue que vai até abril e maio, com número recorde de casos, como foi a previsão do Ministério da Saúde. Então, as alterações climáticas fazem com que o vetor se expanda para outros territórios
O mosquito da dengue, em temperaturas mais elevadas, ele se multiplica a cada 7 dias, completa o seu ciclo de larva, ovo, pupa e mosquito novamente, enquanto em temperaturas mais baixas, isso leva 10 a 14 dias. Então, expansão territorial e uma maior celeridade do ciclo de vida do mosquito favorece a multiplicação desse mosquito e, portanto, maior número de casos. Doutor, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Sempre um prazer falar com o senhor. Prazer é o meu. A gente está à disposição no futuro para tirar as dúvidas dos telespectadores e dos ouvintes que estão assistindo a gente.